Não tem jeito. Não tem jeito, eu fico indignado. E sabe o que me deixa mais chateado? É a paternidade e a maternidade preguiçosa. Pois é, preguiçosa. Tem até um caso que está acontecendo na nossa família, e eu não vou citar nomes, é lógico, mas a gente vem falando com os pais. Vocês não observam essa criança? Ele não tem problema nenhum. E a criança realmente não tem problema, é óbvio e evidente. Mas se a gente começar a assistir vídeos e escutar algumas pessoas que a gente vê hoje em dia espalhadas por aí, isso aí é TDAH, isso aqui é não sei o que, e vem com um monte de diagnósticos e que se você jogar no Google realmente vai bater com aquele quadro, e se você conversar com alguns professores, realmente também vai ter uma confirmação da sua suspeita, você vai se enveredar nesse caminho e vai enfiar medicação no seu filho, vai arrumar um diagnóstico. Mas o problema é porque às vezes você vai atrás disso não para resolver o problema, é só para você conseguir falar para si mesmo e para os outros: tá vendo? Não é culpa minha. Tá vendo? Não é porque eu sou preguiçoso. É porque realmente ele tem esse diagnóstico. E aí, gente, eu realmente fico muito indignado. Nesse caso, por exemplo, familiar, o que aconteceu? Ficou a família ali aguardando ali 2 meses para passar uma consulta com uma médica que é muito famosa. E o que eu achei legal é que, assim, apesar deles terem gastado muito dinheiro, não atendia plano de saúde, então teve que gastar muito dinheiro nessa consulta, e chegou lá, eles tomaram um sabão da médica. Tomaram um sabão, falaram um monte de coisas, puxando a orelha dos pais. Você está vendo que uma criança normal, ela é agitada a si mesmo, principalmente meninos que se expressam e aprendem através do movimento, eles vão ter esse comportamento mesmo hiperativo. Mas para você falar que ele tem algum problema, você vai observar nos outros ambientes que ele vai. Nos outros ambientes que ele vai, é disfuncional também? Na escola não é disfuncional, lá não é disfuncional, na igreja não é disfuncional, quando está na casa de parente não está disfuncional, quando está no cuidado dos pais está disfuncional. Então, será que não tem alguma coisa no seu ambiente ou nas suas condutas que está fazendo com que o filho apresente esse comportamento disfuncional em casa? E é lógico, se ele tem um comportamento disfuncional na parte acadêmica, na parte escolar, ele vai ter resultados negativos na escola. Mas na escola, ele está se comportando de maneira disfuncional? Não. Então está em casa, gente. Aí a consulta virou uma consulta para puxar a orelha dos pais e ensinar o que eles têm que fazer. Se uma criança tem um perfil, tem características e personalidade que é mais distraída, que ela é menos diligente, ela tem menos capacidade de fazer o que é necessário para ela obter certo objetivo, tirando que a criança já tem dificuldade para prever as consequências a longo prazo. Nós temos, mas a criança não. E é isso que eu falava com os familiares. Gente, se vocês continuarem comportando assim, a criança é premiada quando ela não faz as coisas. Vocês vão lá e comemoram porque a criança fez um dever de 5 minutos. E a criança já fez o dever de 5 minutos ali, rapidinho, porque ele quer se ver livre. Porque quando você pega o dever, ele respondeu tudo errado. E vocês não pegam o dever dele e vê, opa, isso aqui está errado, vamos sentar aqui para a gente aprender. Vamos sentar aqui para fazer direito. Não, ele faz tudo rapidinho ali para se ver livre. Para o quê? Porque vocês vão encher o saco dele. Ele sabe que vocês vão premiá-lo agora, porque aí vai lá, eu vi no tal vídeo que se você premiar ele e der tempo livre, se der direitos, ele vai fazer os deveres. Não, ele faz os deveres e joga sujeira ali para debaixo do tapete, faz o dever de qualquer forma, para ele ganhar os direitos dele, e ele não está cumprindo com os deveres. Então ele só aprende a ter os direitos, a não cumprir os deveres, aprende a enganar vocês, e vocês que estão ensinando isso.
E é isso que eu falo, essa paternidade e maternidade preguiçosa a gente vê direto, vê para todos os lugares. Filho, você tem que arrumar o quarto. 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 Pelo amor de Deus, já falei 1000 vezes, e você não arruma, você vai ficar uma semana sem videogame. Aí chega a noite, o filho não arrumou o quarto, você vai lá, arruma o quarto para ele. Vou deixar você jogar videogame só um pouquinho, viu? Mas se você fizer isso amanhã, vai ficar uma semana sem videogame. Ele sabe que não vai acontecer, você está ensinando ele a te desrespeitar, você está ensinando e treinando seu filho a fazer as coisas erradas. E aí depois lá no futuro você quer esperar resultados diferentes. Gente, tem que acordar, porque se você não puder influenciar o seu filho e fazer com que ele faça a coisa certa na infância, na adolescência que você não vai conseguir. E mesmo na infância, se você ficou 3 anos treinando o seu filho a fazer coisa errada, você espera que em 1 minuto, quando você fala, hoje eu tô sem paciência, hoje eu tô atarefada no trabalho, hoje eu tive isso, que agora você vai obedecer. Gente, obedecer, ele pode até obedecer, mas ele não vai raciocinar, ele não vai pensar, e se ele raciocinar, vai ser assim, opa, hoje ela tá nervosa, hoje meu pai tá nervoso, então vou fazer isso aqui, mas já calculado. Você está ensinando seu filho a calcular contra você e contra ele também, só que ele não sabe as consequências disso no futuro. E eu fico indignado, porque quando você perde a janela da infância, você desmorona o futuro dessa criança. E depois ele vai ter que correr atrás para tentar aprender alguma coisa na marra, porque a vida não vai facilitar, a vida não vai dar prêmios para o seu filho que ele não merece. Não vai dar. E ele vai sofrer com isso. E você precisa mudar, você precisa ser diligente. Procura aí no dicionário o que é diligente. Isso é uma característica que todos os pais precisam ter, pelo menos na paternidade e na maternidade. Você tem a obrigação de fazer isso, não só para salvar o seu filho, mas para salvar a si mesmo. Às vezes você deixa de fazer o que você tem que fazer porque você quer ficar ali com seus contatinhos ali conversando com meus amigos, conversando aqui no celular, olhando, rolando rios, e o tempo está passando, e o futuro do seu filho, a vida que ele vai viver nos próximos 60 anos, porque a infância dura ali, 10 anos, 11 anos, 12 anos, e aí depois começa a adolescência, mas ele vai colher os frutos disso, dessa infância que não foi treinado, que não foi educado direito, nos próximos 60, 50 anos. E se você fizer o que você tem que fazer na fase certa, você não vai precisar ficar repetindo isso, remoendo isso ao longo dos anos, porque se a criança aprende o que tem que fazer na fase certa, se você é diligente e faz o que tem que fazer na hora que tem que fazer, depois você não tem que ficar sofrendo por isso ao longo dos anos. É como a pessoa está doente. Eu estou doente, eu tenho que tomar um remédio. Mas o remédio tem um gosto ruim. O remédio tem um gosto ruim. E você sentindo ali aqueles sintomas da doença te maltratando. Mas o remédio... Cara, toma logo o remédio. Resolve o problema. Não fica sofrendo com aquilo ao longo dos anos. E eu estou meio indignado mesmo, porque eu estou vendo a criança ir ladeira abaixo. E a gente, apesar de falar... Apesar dessa médica ter falado, apesar deles ter pagado caro e ter escutado um sabão dessa médica, 6 meses depois eu vejo que eles voltaram ao mesmo comportamento de antes. E por mais que esteja acontecendo isso aqui com os familiares que... Eles estão vendo esse vídeo, eles sabem, não vou citar nome, mas eles sabem quem são, se eles verem, esse vídeo. Mas não deixa isso acontecer na sua família, não deixa isso acontecer na sua casa, não deixa isso acontecer com o futuro do seu filho. Porque família é construção diária. E é de tijolinho em tijolinho que um dia você vai construir a estrutura familiar que você tanto deseja. Mas a hora é agora.